Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de modo muito especial. Você já deve ter recebido alguma palavra mais dura, mais firme, e ficou ressentido, ficou magoado dentro de algumas situações. Com a relação de espiritualidade também não é diferente. Às vezes, Jesus, nas suas exortações, na sua maneira de corrigir, ele nos traz palavras duras através da Bíblia. A maneira que nós temos para nos comunicarmos com Deus é através da sua palavra, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, muitas vezes, nós buscamos uma palavra de Deus para orientação, para decisões que temos que tomar, e às vezes essa palavra vem com uma carga de dureza, porque ela aponta aquilo que nós fizemos de errado e aquilo que deve ser corrigido. Quando a palavra de Deus vem a nós com esse peso, com essa dureza, não é porque Deus quer nos maltratar, nos magoar ou trazer algum sentimento negativo. É claro que não. A questão é que Deus nos ama em Cristo Jesus pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós desfrutamos desse amor, da companhia de Deus na sua triunidade, na sua totalidade em nós. E Deus, como um pai amoroso, ele está exortando, está corrigindo seus filhos, está conduzindo seus filhos para que vivam cada vez melhor e ensinando aquilo que deve ser corrigido, aquilo que deve ser desprezado, aquilo que deve ser colocado de lado. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas não ainda tinham percebido que ela estava numa situação que estava trazendo algum prejuízo pessoal, estava desagradando a Deus na sua conduta de vida, na sua postura, nas suas escolhas. E Deus vem nos mostrando essa questão. E aí tem pessoas que ficam ressentidas porque isso, quando acontece através de uma palavra de um pastor, de um líder religioso, de um pregador que está falando lá na igreja, é comum as pessoas absorverem aquela palavra diretamente para ela e achar que o pastor está dando alguma indireta, alguma alfinetada com relação àquilo que está sendo apresentado. E não é isso que está acontecendo. Não é uma questão humana. Se for de fato de fé, é uma questão espiritual. Se for de fato guiado pelo Espírito Santo, o pastor nunca vai expor ninguém em público, porque isso não é uma característica de Deus. As exortações sempre são feitas em particular, são feitas no íntimo de cada um. É por isso que mesmo dentro de um culto, dentro de uma assembleia, dentro de um encontro religioso, mesmo que se está falando para várias pessoas, às vezes para milhares de pessoas, mesmo assim, Deus está falando com cada um individualmente aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Quando alguém recebe o que algumas igrejas chamam de revelação e expõe o erro, o pecado daquela pessoa em público, certamente isso não vem de Deus. E vindo do adversário de Deus, não quer dizer também que seja mentira, porque existe um ditado antigo que fala que Satanás ajuda a roubar, o que ele não ajuda é esconder o roubo. E na verdade é isso. Quando você vê uma pessoa que está passando por um período, uma dificuldade de pecado, ele caiu em pecado e ele vai numa igreja, em algum lugar, e aquilo que ele cometeu de errado é falado em público para todas as pessoas, isso é muito mais ação de Satanás do que de Deus. Deus não trabalha desta forma. Deus, ele pode sim usar uma pessoa, trazer uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento do que aquela pessoa está vivendo, assim como fez na questão de Natã com Davi, em que Deus usou o profeta para falar com o rei, para falar com Davi. Mas Natã não chamou o reino inteiro para anunciar o erro de Davi em público para todo mundo. Ao contrário, ele fez isto somente os dois a sós, né? Entre
os dois ali, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus exorta, sempre preservando a cada um. Então, mesmo aquilo que é dito em público, ele é dito em público de uma maneira espiritual, porque o pastor, o líder religioso, está expondo a palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo vai falar do íntimo de cada um aquilo que precisa ser corrigido e orientado da maneira correta. E se aquela pessoa precisar de ajuda, de alguma orientação a mais, aí sim, ele em particular vai buscar o pastor, vai buscar o seu líder religioso para resolver aquela questão, sem escândalo, sem exposição, porque não é necessário, Deus não tem interesse de expor o pecado de ninguém em público. E isso aconteceu também com os discípulos, em que Jesus ele estava dando uma palavra, estava fazendo uma pregação, e algumas pessoas se ressentiram com aquilo que Jesus estava falando. E no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, do versículo 61 em diante, nós temos um texto bastante interessante, onde Jesus, percebendo que as pessoas ficaram ressentidas, ficaram ofendidas, mas ele não falou nada mais do que a verdade, né, sem expor ninguém a público, mas ele falou a verdade que era compreensível para todos, e aí alguns ficaram ressentidos e decidiram ir embora. Assim como acontece hoje, infelizmente, muitas vezes. A pessoa fica magoada, a pessoa fica ressentida e fala: eu não vou mais naquela igreja, eu não faço mais parte daquela denominação, eu não vou estar mais junto com aquele pastor, com aquele padre, com aquele líder, porque ele se sentiu magoado, se sentiu ofendido, se sentiu exposto. Porque a verdade é quando o Espírito Santo fala a nossa mente, o nosso coração, dá a impressão que todo mundo está sabendo do erro que nós cometemos. Mas, na verdade, Deus está falando conosco individualmente. Ninguém sabe o que está acontecendo com você, a não ser você e Deus. E é você e Deus que tem que resolver essa situação. E se precisar do auxílio do líder religioso, você deve procurá-lo em particular. Então, João, capítulo 6, do versículo 61 em diante, eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, o texto, ele diz assim: Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto apresentado e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Mas alguns de vocês são resistentes e recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. Ele continuou: foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas como uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com Jesus. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, de vida verdadeira. Já decidimos segui-lo, de fato, e acreditamos que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu: eu não escolhi vocês, os 12? Eu não escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava preparando para traí-lo. Jesus, ele sabia quem era o traidor ali no meio, ele já tinha esse conhecimento, sabia a respeito das intenções de Judas, mas quando muitos discípulos abandonaram a Jesus, Jesus ele não foi atrás desses discípulos
falando: olha, não abandonem não, né? Fiquem aqui comigo, eu vou mudar o discurso, eu vou ser um pouco mais maleável, eu vou mudar algumas questões. Jesus não fez nada disso. Jesus ele falou: olha, eu estou falando a verdade para vocês, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é íntegro, aquilo que é verdadeiro, vocês precisam abandonar o pecado, a bebida, o vício, a prostituição, a lascívia, vocês precisam se relacionar melhor, vocês precisam conduzir a sua vida na postura de um verdadeiro cristão. Se vocês não querem fazer isto, podem ir embora. É assim que Jesus falou. Jesus, ele não colocou panos quentes, ele não trouxe nada que viesse trazer algo diferente daquilo que ele já estava falando. Ele falou: não, a palavra é verdadeira, a palavra é íntegra, a palavra é fiel, e eu tenho que apresentar a palavra do jeito que ela é. Agora, se você não quer se corrigir, se você não quer obedecer, se você não quer ouvir a palavra de Deus, tem toda a liberdade para ir embora. E aqui, depois que Jesus assume essa posição, o texto fala que muitos foram embora, porque daquele momento em diante não queriam ter mais nenhuma ligação com ele. Olha a palavra do texto. Depois disso, versículo 66 em diante. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram, não queriam mais nenhuma ligação com Jesus. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Vocês também querem me abandonar? Percebam, Jesus ele não foi atrás de ninguém falando: desculpa, eu não queria magoar vocês, não era isso que eu queria falar. Não, infelizmente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é correto, ele deve ser falado com amor, e a pessoa que se ofender, ele deve tratar da sua ofensa. Por quê? Porque ninguém, na verdade, deve ficar ofendido se o que está sendo falado é verdade. Deus, quando apresenta a verdade para você, não é para te ofender, é para que você tome consciência do erro e mude de posição, mude de postura, para que você tenha uma posição de vida melhor. Agora, o que ele coloca aqui é que depois disso muitos os abandonaram. Abandonaram por quê? Porque assim como hoje, tem pessoas que preferem abandonar Jesus do que abandonar os pecados, porque o pecado é prazeroso. Então é melhor abandonar Jesus. É aquela pessoa que está doente, vai ao médico, o médico faz uma restrição alimentar, mas o médico restringe o que ele gosta de comer, ao invés dele seguir a restrição alimentar, a orientação alimentar, para ter qualidade de vida, não, ele muda de médico. Ele muda de médico porque o outro médico não sabe ainda a condição dele e não vai fazer nenhuma restrição alimentar. É isso que as pessoas estão fazendo hoje, né? Muitas pessoas, em muitas situações, estão abandonando a Jesus e escolhendo ficar com o pecado porque é mais prazeroso fazer isso. Então, é o que ele fala aqui. Jesus ele não foi agradar ninguém, ele não foi atrás de ninguém, ele virou para os outros 12 discípulos que já o acompanhavam e deu a mesma oportunidade. Falou: se vocês quiserem também me abandonar e ir com eles, podem ir, não tem problema nenhum. Se vocês não querem ficar comigo, podem ir. E aí Pedro dá uma resposta maravilhosa, que é esta resposta que nós temos aqui, né? Que quando Jesus coloca, ele no versículo 68, Pedro responde: Senhor, para onde iríamos? Senhor, para onde iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, de vida verdadeira. Vida verdadeira. Na tradução comum, na revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ele não usa a expressão para onde iríamos, é para quem iríamos. Porque isto é muito interessante quando nós observamos a pessoa de Jesus. Porque a questão não é aonde nós estamos, a questão é se Jesus está lá. Se Jesus estiver lá, está tudo bem. Agora,
para quem nós vamos? Se só o Senhor tem palavras verdadeiras e que nos conduzem para a vida eterna. Para quem nós vamos? Para que outra pessoa nós vamos que possa nos oferecer a mesma interpretação correta da palavra de Deus, que pode nos amar da maneira que o Senhor nos ama, que pode caminhar conosco, que pode nos corrigir, nos exortar? Para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras verdadeiras para nos conduzir à vida eterna? Infelizmente, tem muitas pessoas abandonando a verdade em Cristo Jesus para viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E não é assim que deve ser. Não é desta maneira que Jesus quer que nós façamos. Jesus quer que nós entendamos a correção, a repreensão, para que nós abandonemos os pecados e vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. E aí, na sequência do texto, Jesus respondeu: eu não escolhi vocês os 12? Não foi Jesus que escolheu os 12? E ele está aqui. Não foi eu que escolhi vocês, os 12? Mesmo assim, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, a filho de Simão Iscariotes. Esse homem, um dos 12, já estava preparando para traí-lo. Mesmo entre os que ficaram, ainda havia alguém com má intenção com relação a Jesus, e Jesus já sabia disso. Infelizmente, isso faz parte da humanidade, da corrupção do pecado. Mas o que Jesus apresenta para nós, aponta para nós, é que isso não pode ser um padrão. Nós não podemos nos conformar com isso, mas temos que renovar a nossa mente, o nosso coração, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus e vivendo segundo a sua vontade, vivendo segundo as palavras que nos conduzem verdadeiramente para a vida eterna. Senhor, nosso Deus Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as suas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando, que o Senhor nos conceda da tua paz e da direção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. É um excelente dia, em nome de Jesus.